pregando em versículos clássicos da Bíblia, e vou pregar num versículo que eu tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, igual Samara, todo mundo é muita gente, pai. Quase todo mundo conhece esse texto. João 14, versículo 6, uma resposta maravilhosa que Jesus deu a Tomé. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigado, Senhor, por essa revelação extraordinária, meu Pai, que o Senhor entregou aos discípulos, Senhor, naquela noite que o Senhor foi traído. Nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar no coração de cada um, Senhor, através desse texto bíblico, como o Senhor já ministrou ele sobre a minha vida, meu Pai. Senhor, muito obrigado por ter usado no passado, no presente, pastores que ministraram sobre a minha vida através desse versículo. Mas nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade do nosso meio, Senhor, para agir conforme o desejo dEle e ministrar sobre o coração de cada um. Nós oramos ciente de uma coisa, que o nome de Jesus tem poder. Amém e amém. Irmãos, esse episódio que Jesus disse que eu sou a verdade, ou eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi no momento que Jesus ia ser traído, no momento que estava sendo cogitado a traição de Jesus Cristo. Interessante que esse cenário se dá na festa de Páscoa. Jesus, na festa de Páscoa, reunido com os discípulos começam a fazer algumas interrogações a Jesus. Eu disse que as interrogações que os discípulos fizeram nesse momento, hoje eu vou trabalhar só com uma, é as interrogações que as pessoas até hoje fazem. E aqui, Tomé faz uma pergunta a Jesus, eu não li o texto, mas o versículo antes, dizendo, Jesus disse que ele iria para um lugar, Jesus orientando os discípulos, disse, eu vou para um lugar, vocês podem ficar tranquilos, que eu vou para um lugar, e depois eu vou levar vocês, que na casa do meu pai há vários cômodos, ou há vários lugares para você estar na casa do meu pai. E depois que Jesus diz isso, Jesus fala, mas eu vou agora, mas vocês não podem ir agora. Aí Tomé entra em cena e diz, Senhor, mas como nós saberemos o caminho? Então as pessoas viram para mim como pastor e falaram, mas qual saber qual igreja que é certa? Qual saber qual é o caminho que eu devo seguir para mim chegar até Deus, para mim ser salvo, para mim morrer e saber que eu fui para algum lugar melhor do que esse lugar que eu estou aqui? E Jesus dá a resposta para Tomé o seguinte, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus começa a trabalhar com os discípulos, e naquele momento que Jesus começa a revelar essas coisas profundas, é o momento que Tomé sai de cena e vai trair Jesus. Eu digo que nesse texto de João 14, Jesus responde 3 perguntas extraordinárias, e essa aqui é uma delas. Que caminho, que seguir? Gente, eu porque fui criado num lar evangélico, isso foi sendo colocado através da Bíblia, do Espírito Santo no meu coração, eu sabia qual o caminho que era certo. E sempre eu entendi que o caminho era quem? Jesus, eu sempre entendi isso. Mas hoje, o tempo inteiro, talvez você está sentado aqui e fala, pastor, o que eu sigo? Eu sigo a igreja católica, a igreja batista, a macumba, a ubanda, Testinoê, o que eu sigo? Islamismo, o que eu sigo? O que eu vou fazer? Eu tomo chá, o Marco tomou por muitos anos lá, aquele chá, como é que é o nome do chá, mano? Santo Daime, o que eu sigo? O que eu faço na vida para encontrar a salvação ou Deus? Entenda uma coisa, Jesus começa a orientar e Judas, gente, Judas só sai na hora ruim. A hora que o negócio começou a ficar bom, que Jesus começou a revelar as coisas profundas, Judas sai para fazer o quê? Trair Jesus. O problema é que eu e você muitas vezes damos de Judas. Quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, as pessoas começam a falar umas verdades para a gente foge. Judas sabia que ele teria que negar alguma coisa para ele seguir esse caminho que era quem? Que era Jesus. E Judas sai de cena. Muitas vezes na minha vida eu saí de cena. Falei, esse assunto está chato demais. Às vezes eu falava comigo mesmo e saía da mesa. Quando meu pai sentava comigo na hora da janta com a família inteira e dizia assim, virava para mim, para o meu irmão, que era as 2 ovelhas negras da família, virava e falava assim, vocês precisam de converter. Vocês sabem que eu não vou prestar conta de vocês, eu vou prestar conta do que eu ensino para vocês, que eu sou o sacerdote dessa casa. Mas ele falava com carinho, não era assim que eu estou falando, não era tão assim. Ele falava e tinha dia que a comida começava a embolar, eu perdia a fome e saía e ia assistir televisão.
Entenda isso. Não faça como Judas, não sai no momento que a nossa vida é colocada a xeque-mate, aquilo que a gente está vivendo e vivenciando como pessoa. E Jesus começa, quando Judas sai, se você ler João 14 inteiro, quando Judas sai, Jesus começa a motivar os discípulos. Ele começa a mostrar aos discípulos que os discípulos ficaram atônicos. Jesus começou a falar tanta coisa para eles, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que eles seriam perseguidos, que os discípulos começam a ficar atônicos. Jesus fala, calma. Não criemos pânicos. Quem diz isso? Chapolin Colorado? Filosofia do Chapolin. Não criemos pânico. Jesus vira para eles e fala assim, ó, fica tranquilo, porque eu sou o caminho. Se você estiver em mim, eu estarei em vocês. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Meu irmão, você está em Jesus ou não? Tem que entender isso. E Jesus, ele caminha com os discípulos e digo que naquela noite aconteceu o pior crime da humanidade. Ah, pastor, o pior crime foi a matança dos judeus lá, milhões. Tudo bem, concordo plenamente. Mas o maior crime que a humanidade cometeu foi naquela noite. A morte de Jesus Cristo. O planejamento da morte de Jesus Cristo. Matou um homem sem ter culpa alguma, e é o próprio Deus que se revelou em carne, que gerou tudo o que existe, e Jesus foi morto ali. Mas eu digo, se for o maior crime da humanidade, foi a maior demonstração de amor que um ser humano pode dar. De alguém perfeito, morrer por pessoas como eu e você. Pessoas cheias de problemas e de defeitos. Então, se foi o maior crime, foi a maior demonstração de amor que um ser humano pode dar. Porque Jesus também era homem. Jesus era Deus, mas em pessoa, que tinha carne, sofria, lutava, sentia frio, fome, chorava, tinha angústia no coração muitas vezes. Deus manda um anjo, Deus Pai, para consolar Jesus no momento de angústia de Jesus, no Getsemane, um momento tão profundo que ele chora sangue. E já vi alguns psicanalistas, psicólogos e psiquiatras falar desse assunto, diz que é raro alguém entrar numa depressão ou numa angústia tão profunda para chorar sangue. E Jesus era tão duro que ele falou, Pai, se der, só passa de mim esse cálice, esse momento difícil. Mas Deus se calou. Gente, tem coisa difícil que a gente passa na vida que a gente vai ter que passar. Mas a gente tem que entender quem é Jesus na nossa vida. Se Jesus é o caminho, ele não é a circunstância, ele é o caminho. O problema é que muitas vezes a gente quer medir as circunstâncias. Se o caminho está tudo bem, Deus está comigo, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me fica brincando com esse negócio com Deus, e não é assim. Jesus mostra isso aonde? No ministério de Jesus, quando ele começa no deserto, passa fome. Eu até digo, gente, o que tinha Jesus transformar o pão? A pedra em pão. Ele estava satisfazendo a sua necessidade básica. Mas Jesus já quis mostrar no começo do ministério dele, para a gente, como pessoa, que nós vamos ter o nosso momento que vai faltar o alimento, o pão. Mas mesmo assim, Deus vai continuar sendo Deus na nossa vida. Irmãos, e Jesus faz essa demonstração de amor, entregando na cruz. Mas, pastor, abre mais esse versículo para mim, fala mais desse versículo. A primeira coisa que Jesus cita é que Jesus, ele é o caminho. Então, Jesus, ele é o caminho que conduz o ser humano para algum lugar, que todo caminho leva para algum lugar. Ah, pastor, mas foi um caminho sem saída, irmão, me ajuda aqui. Todo caminho leva a gente para algum lugar. Então Jesus, ele diz que ele é o caminho que conduz aonde, gente? Aonde? Para a salvação, para o céu, chama o nome que dê, para a presença dele, para o Pai. Ele é esse caminho que conduz a gente. O interessante, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele descarta um montão de caminhos. Porque ele usa artigo, o caminho. Interessante que o Testemunha de Jeová e algumas outras religiões tentaram dizer que o artigo o não existia no original. E vários escritores, vários linguísticos, deixaram bem claro que a palavra, o artigo o caminho, está no original. Que não tem outros caminhos. E Jesus, quando ele fala isso, que ele é o caminho, ele descarta um montão de caminhos. O primeiro caminho que ele descarta, da boa obra. Você acha que sendo um cara legal, uma pessoa legal, não fazendo mal para ninguém, dando cestinha básica no Natal, lendo um livrinho do Padre Marcelo e de alguns pastorezinhos por aí, está tudo legal, que você está tudo ok contigo. O que você faz
para Jesus não muda nada se você não tiver Ele. Porque Ele é o quê? O caminho. Não adianta você querer fazer um montão de coisa achando que você não precisa do caminho chamado Jesus. Mas o problema é quando fala no caminho, o caminho implica em muitas coisas. Gente, o nosso nome em Atos dos Apóstolos diz que nós éramos chamados no caminho. Por quê? Porque Jesus se definiu como caminho. E esse turma de gente aí, chamava a gente de seita na época, eles são os do caminho. Ou os no caminho, que é melhor, a tradução melhor é no caminho. No caminho que é quem? Jesus Cristo. E Jesus descarta outro caminho, a igreja. Ele descarta a igreja. Tem pessoas que acham que só ser membro da igreja ele vai ser salvo. Só ele ser membro, foi batizado por pastor Eduardo, foi batizado quando é criança, fez crisma, comunhão, mas um montão de coisa, acho que isso garantiu a salvação dele. Mas ele está andando no caminho, ele anda naquilo que Jesus chamou para a gente andar. Ele anda. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja batista lá, e às vezes cita até meu nome, aceita tudo. Eu digo assim, a gente aceita tudo para ver se alguns entram no caminho. A gente vai trabalhando com as pessoas para ver se as pessoas entram. Jamais eu preguei aqui a favor de pecar. Algum já ouviu essa mensagem aqui? Você pode pecar à vontade. Bebe, fuma, prostitui, polua a natureza, briga com o vizinho, e agride o filho com palavras. O caminho é pregado. E Jesus descarta outro caminho, a sinceridade. Um dia eu vi um artista, né? Tem até um programa na Globo de manhã, como é Fátima, como é que é o nome? Estão ligados. Essa mesmo. Ela dizia, não, ela discutiu sua religião, parece tudo pessoa inteligente, né? Cruza a perninha assim, fica, não. Fica aquele negócio maravilha, quem olha assim acha que é pessoa intelectual, que sabe de tudo. Eu aprendi uma coisa no seminário. Os doutores que davam aula no seminário diziam o seguinte para a gente, quando chegar um doutor na sua igreja, sabe de uma coisa, ele entende, é da área dele, quem entende de teologia é você que tem que ensinar o caminho para ele, que ele não sabe de nada ainda. Ele é analfabeto como qualquer outra pessoa. E era sentado ali, conversando, um era budista, outro era islã, só não tinha um evangélico lá, né? Não sei porquê, né? Os caras do caminho, que andam no caminho, não estavam lá. Aí tinha todos os outros tipos de crença, mas não tinha um evangélico lá. Eles discutiam, não sei o quê, lá. E aí a Fátima Bernardo, para encerrar o programa, pastor, assisti o programa todo, assisti para ver a heresia que estava sendo pregada. No final ela falou assim, não, o que vale mesmo, no final de tudo o que vale é a sinceridade. Eu falei, mas Provérbios não diz isso, Provérbios diz, no final de tudo o que vale é você temer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Jesus descarta o caminho da sinceridade, fala, pastor, eu sou uma pessoa sincera. Talvez as pessoas nem te acham tão sincero assim, te acham talvez até arrogante. Porque sinceridade, muitas vezes, sem sabedoria, é arrogância. E sinceridade, Jesus descarta assim, sinceridade não vai te levar para o céu, porque quem é o caminho? Gente, Tomé era o cara mais sincero que existia, não era? Jesus falou para o cara certo. Tomé é o cara mais crente da Bíblia, é Tomé. O cara chega para Jesus, chega para os discípulos e fala assim, eu não estou acreditando que Jesus ressuscitou. Quando Jesus chega em cena, ele fala, só acredito se eu tocar. Mas ele não tocou. Ele não blasfemou. Ele balançou, tremeu a fé, mas ele não blasfemou, ele não temeu. Ele não blasfemou, para ser mais exato na palavra. E Jesus dá essa palavra para um homem sincero. Para um homem sincero, ele dá essa palavra, que eu sou o caminho. Tomé, ele quis dizer, não é a sua sinceridade que vai levar você para o céu, porque você precisa de quem? Jesus falou para Tomé? De mim. Se eu estivesse lá no programa da Globo, eu falasse assim, Fátima Bernardo, Jesus disse para um cara sincero como você, que precisava de Jesus, senão não seria salvo. Fique atento, estava numa reunião essa semana, sobre o Conselho de Paz de Iricínia, e falaram assim, citando muito Gandhi, o cara toda hora citando Gandhi, o palestrante. Aí foi dado palavra, eu falei, ele falou que Gandhi tinha uma paz ativa. E o cara cristão toda hora citando Gandhi. Não tem problema citar, mas precisa exagerar, né? Aí no final eu falei, aí me foi dada a oportunidade, eu falei assim, a paz que Gandhi tinha, ele aprendeu com Jesus. Porque Gandhi disse em um artigo dele, que ele não era cristão por causa do cristão, não por causa de Cristo.
que Cristo era a essência do amor e da paz. Eu falei, e Jesus pregou uma paz diferente do mundo. Ele diz que a paz que eu vos dou é diferente da do mundo. Porque a paz de Jesus não é aquela paz daquela pessoa que fica ali numa cama, sentada, vendo uma televisão. A paz de Jesus dá algo interior que se torna agressivo. Jesus era contra a falsa política, a falsa religião. Ele tinha a paz e dava essa paz, mas essa paz não era uma paz totalmente passiva. Entenda uma coisa, esse caminho não é um caminho de passividade. As eleições estão chegando esse ano. Aí vem essa babaquice que é o ano da Copa, o ano das eleições. A minha filha precisa de educação, de saúde, eu preciso disso. Acorda, igreja, na hora de votar. Não se esquece de ter um compromisso na urna. E Jesus te deu essa paz agressiva dentro de você para você reagir. E sabendo, para seguir esse caminho que é ele, você tem que ter essa paz. E o interessante é que a gente hoje diz que a religião é o caminho. Outro caminho que Jesus descartou foi a religião, a igreja. As pessoas hoje dizem assim, não, todas as religiões vai levar a Deus. Quem já ouviu isso aqui? E a gente quer ser assim, uma pessoa muito intelectual, a gente fala isso. Todas as religiões vão levar a Deus. Fala isso. Você vê a televisão falando isso o tempo inteiro. Mas Jesus falou que toda religião é um caminho. Então Jesus é um atalho, uma brecha. Ele é um trilho que fizeram no lugar e tem ele também lá. Aí quem quiser andar por Jesus, você, vai lá, entra naquele trilhozinho, turma de bobo. Crente, se reúne no sábado, fica reunindo nas casas, conversa um com o outro, ora, ajuda um outro, turma de bobo. Aí tem mais um montão de caminho. Foi Jesus falou? Ele falou que ele era o quê? Eu vejo um grito muito grande hoje da volta da crença indígena para as pessoas começar a usar amuletos indígenas como espiritualidade. Aqui em Licínia já vi cheio de símbolos de purificadores de sonhos. Alguém já viu isso? Toma cuidado. Há um negócio redondo, tipo uma telha tecida com 3 penduricais lá. Estão tentando resgatar a fé indígena no Brasil. Aqui em Licínia já tem, até mesmo vi pintado num quarto de uma pessoa. Estava a janela aberta, eu passei e estava lá pintado. E já vi aqui alguns adolescentes andando com isso na mão. É grande assim, papai e mamãe, fica atento. Purificadores de sonho. É o caminho que vai levar o teu sonho à tranquilidade. E o caminho para levar qualquer coisa à tranquilidade é quem, gente? Outro exemplo, o Islã. A mídia, falando do islamismo. O Islã não tem nada a ver com Deus criador do universo. Tem nada a ver. Quem acha que o Alá é o mesmo Deus, o mesmo Jesus, está enganado. Jesus aceita pedofilia, gente? Você sabia que o homem islã casa com criança de 5 anos de idade? Você sabia que Maomé casou com uma menina chamada Aize, que tinha 6 anos de idade? Você sabia que foi feito um casamento há poucos dias, uma festa numa mesquita deles? 450 crianças sendo casadas de 5 anos de idade a 10 anos. 450 crianças. Esse é o Deus do cristianismo? Isso é Jesus? A gente acorda. E tem que ficar mais perspectivo com as coisas, sabendo que Jesus disse que no final do tempo as coisas iam se fechando. Se fechando para a gente perder, ou como diz o próprio Jesus, se fosse possível, tirar a salvação daqueles que já são salvos. Fique atento. O caminho é quem, gente? O caminho é qualquer tipo de religião. Nunca foi a propósito de Jesus o caminho ser uma instituição, uma religião. Nunca passou na cabeça de Jesus. A gente só se organiza como um grupo cristão, mas não pode dizer que aquilo ali é o caminho. Ou que qualquer uma vai levar a Deus como filho. Eu até disse um dia para uma pessoa que todas as religiões vão levar você até Deus. Mas a diferença é como você vai chegar até Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai fazer o quê? Vai se prostrar. Então todo mundo que está seguindo qualquer coisa um dia vai ir até Deus. A diferença é se você vai chegar pelo o caminho. Que se você chegar pelo caminho, você chega em Deus como quem? Como filho. Se você chegar por Jesus, você chega como filho. Porque nós somos co-herdeiro com Cristo, como São Paulo diz,
do Deus Pai. Quando Deus vai olhar para você, Ele não vai ver qual a sua religião, vai ver se Jesus está em você. Aí você passa na fila de São Pedro. Deve ser São Pedro da Aldeia, cidade lá do Rio de Janeiro. Deve ser. Entenda, meu irmão? Não é rituais, não é boas obras, não é religião. Ninguém pode levar você para Deus. Mesmo Maria, com todo o carinho e amor e honra que Maria merece. Maria diz no cântico dela em Marcos que ela louva ao Senhor da sua salvação, referindo a seu filho. Dizendo, Maria aceitou Jesus como caminho. E as pessoas querem aceitar hoje Maria como ela sendo o caminho. Gente, se Maria pudesse, que ela não pode, né, que as pessoas falam que é a aparição de Maria. Né? Em Deuteronômio 18, versículo 11, diz que não haja no meio de vocês pessoas que consultam ou têm experiência com espíritos. E a Igreja Católica diz que Maria apareceu para pessoas. Gente, Maria está morta, enterrada. A Bíblia não diz que ela ressuscitou. Quem que ressuscitou que a Bíblia diz? Jesus Cristo. Sabe qual é o problema nosso? Porque nós seguimos os caminhos que as pessoas fazem. As pessoas fazem um caminho e você segue. Aí a pessoa tem a ousadia de falar, meu pai morreu lá e eu vou morrer lá também. Eu falei, como é que fica então, né? Teu pai morreu lá, você vai morrer lá também. E como é que fica então depois? Gente, entenda, Jesus, Ele é amor, mas não é brincadeira. Tem algumas coisas que a gente tem que entender. E conta uma história sobre o caminho, que um bezerrinho novo, sabe que bezerrinho novo é aquele bicho doidinho, né? Quem já viu bezerrinho novo aí? Eu já trabalhou com bezerrinho novo? Eu nunca trabalhei, mas eu já tive um contato bem de próximo assim. Meu pai tinha uns bezerrinhos novos lá quando eu era criança. E o bicho é arteiro demais. E conta uma história, que um bezerrinho novo viu um pasto mais bonito do outro lado. E tinha uma casinha lá do outro lado também. E o bezerrinho novo saiu pulando no meio da floresta, assim, ó, para lá e para cá, subiu uma pedra, desceu outra pedra, dava uma empinadinha, dava um pulinho, e berrava e foi, e fez o trilhozinho no meio do mato, chegou lá na casinha, comeu o capim. No outro dia, o cachorro sente o cheiro do bezerrinho e passa naquela trilha. Sobe cheirando, cheirando, cheirando e chega na casinha. No outro dia, vem umas ovelhinhas, a ovelhinha, cabecinha mexe, que anda com aquela chocalhinho, entra no trilhozinho e fala, está mais limpinho aqui, vou passar no trilho. Ele foi passando aquele montão de ovelhinha junto, o trilho abriu mais um pouquinho. Passou alguns dias, o boi que segue a manada olhou assim, tem um trilho ali. E vazou no trilho, a boiada foi junto, o trilho ficou maior ainda. Dali um dia, passava um viajante, falou que tem um trilho aqui que fizeram aqui. E o viajante passou no trilho. Subiu, desceu, subiu, parou lá. E aquilo ali, durante anos, foi virando o quê? Uma estrada. Aí a grande floresta ficava olhando assim para as pessoas, passando, turma de ignorante. Eles gastam 3 horas nesse trilho, eles gastavam 30 minutos se cortasse reto no meio da floresta. A gente muitas vezes fica seguindo as pessoas e não sabe nem por que está passando nesse trilho. Né? O cara chega, o cara fazia o rocambole, cortava as pontas e botava no tabuleiro. Isso aí o pastor Eduardo, antigo, já contou aqui para a igreja, quem era aqui sabe disso. Ele me contou isso um dia. E perguntaram à menina, por que você corta as pontas do rocambole para colocar no tabuleiro? Ah, porque minha mãe cortava. Aí chamaram a mãe dela, por que a senhora corta as pontas? Porque minha mãe cortava. Aí a mãe dela já não estava viva mais para explicar. Não estava, eu perdi a história. Aí foram na vozinha, por que a senhora corta a ponta do tabuleiro? Porque meu tabuleiro era pequenininho, não cabia, eu cortava as pontinhas para botar dentro. Aí o cara com um tabuleiro desse tamanho, cortava as pontas do negócio, porque assim, me ensinaram assim. Gente, tem gente usando o tabuleiro que não é, e seguindo o bezerrinho, bezerrinho que mama, seguindo o bezerrinho. Não entende que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu estou até orando pela vida do padre, se não virar pastor, Fábio de Mello. Quem está orando pela vida dele aí? Se não está, começa a orar. Ele está sendo muito criticado, diz que ele está querendo ser o Lutero. Eu falei, não estão precisando mesmo. Né? Ele disse que estão colocando Maria no lugar que não é dela. E falou numa pregação usando o texto bíblico. Procura lá no YouTube. E um padre falando mal dele. Diz, ele é arrogante, igual o povo evangélico, quer ir direto a Deus. Mas se Jesus, quem é o caminho, gente? Jesus é o caminho até quem? Até Deus. Vai continuar cortando a ponta do rocambole, gente? Vai continuar seguindo bezerrinho novo, que não sabe para onde está indo? Vamos fazer isso não. Jesus diz mais uma palavra. Eu sou o quê?
a verdade. Jesus é uma verdade que direciona a nossa vida. Gente, seguir Jesus não é apenas você estar numa igreja ou levantar a mão e vir aqui na frente. Isso é só o começo. Jesus é uma verdade que deve ser seguida por nós. Em Efésios 4, versículo 20, abre a sua Bíblia aí. Efésios 4, versículo 20. Até o versículo 21 diz assim: todavia, não foi assim, Efésios 4, versículo 20 e 21. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Ele diz assim, ó, olha para cá. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus? Ele disse, vocês não aprenderam da avó que cortava o tabuleiro, vocês não aprenderam de um bezerrinho novo, desmamado, que andou no meio do mato. Aprendeu de quem? De Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram o quê? De acordo com a verdade que está em quem? Gente, quem é a verdade? O próprio Jesus. A verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma igreja, a verdade não é um pastor, a verdade não é uma placa, a verdade é quem? Eu digo assim, as pessoas chegam para mim, pastor, como conhecer a religião falsa? Vê onde Jesus está. Jesus está no colo da mãe e não pode fazer nada? Está com nada. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ah, Jesus é um semideus, é um cara que tem um pouquinho de autoridade. Jesus é um espírito elevado. É um espírito que se elevou, né? Esse é Jesus. Jesus é o profeta da palavra. O islamismo diz isso, Maomé diz isso, que Jesus é um profeta e o profeta da palavra. Não, ele não é o profeta da palavra. Os profetas falaram acerca de Deus, Jesus revelou Deus, é diferente. Os profetas pregaram, ensinaram Deus, mas Jesus revela a face do Deus vivo, que ele diz, eu e o Pai somos um. Nesse mesmo texto de João 14 ele diz isso. Irmão, entenda uma coisa, Jesus é a verdade que deve ser seguida. Vê aonde que as pessoas colocam Jesus. Aí você fala, a tua vida é uma vida verdadeira? Aí entra agora. Você é um crente de verdade? Eu estava lá em casa, eu falei, Jesus, aonde o Senhor está na minha vida? Se eu estiver no centro, eu sou verdadeiro como cristão. Se eu não estiver, se eu estiver lá na dispensa, tem aquele cômodozinho assim, que só bota muamba. Já viu que na igreja que tem um cômodozinho lá atrás, assim, com a porta velha, quase não funciona, que a gente põe toda a traia lá, não põe lá dentro? E será que Jesus está lá naquele negócio lá, assim, no meio dos entulhos? Se Jesus está lá, é porque nós não temos uma vida verdadeira. Porque se é verdade, Jesus é o centro. Entenda uma coisa, meu irmão. Quando João escreve dizendo que Jesus, quando Jesus diz que ele é o caminho e fala que é a verdade, e João destaca isso, João estava escrevendo para gregos e para judeus. O grego achava que a verdade era só aqui, ó. Só um conhecimento que você tem, teórico. Mas os judeus, para ele a verdade era aquilo que se dava na prática do dia a dia. Era o praxis, aquilo que era o dia a dia dele, aquilo era a verdade para ele. O que João quis destacar aqui quando ele põe essa fala de Jesus? Ele quis destacar que Jesus é uma verdade que é compreendida aqui e vivida aqui dentro. Não adianta também se chegar aqui e entender que Jesus é Deus, entendi, tudo bacana, Jesus é Deus e pronto, e vai embora. Não entendi, Jesus, entendi, uma aula, o pastor deu uma aula. Mas, gente, Jesus é Deus. Não adianta só isso. Isso você tem que entender isso, mas tem que trazer isso para dentro. Você tem que ser um grego nessa hora, mas ser um judeu. Trazer para a cabeça e descer para a vida, para dentro do coração, para o nosso dia a dia. Senão a verdade que a gente vive, no fundo, não é uma verdade, porque fizemos dela uma mentira. Entenda uma coisa. Não podemos aceitar Jesus como Deus só no campo das ideias. Porque Jesus, ele liberta. A gente vê Jesus agindo aqui, ó. Assim, fala assim, ó, em nome de Jesus, sai agora. Porque a gente vê Jesus na prática. Eu vejo Jesus aqui. Gente, se eu visse Jesus só aqui, eu já tinha desistido de ser pastor. Se eu não ver Jesus aqui na vida, não dá. Estão entendendo? Jesus não é uma religião para ser seguido, um ritual. Jesus, ele é a única verdade. E João, para mim, João é o evangelista que mais compreendeu as coisas. Tanto que João, quem estava lá na cruz com Jesus? João. João foi o evangelista que mais entendeu quem Jesus era. Porque João, na carta dele, ele escreve o seguinte, que
a verdade, a salvação, ele viu com os olhos, sentiu, ele tocou nela. De quem que ele está falando? De Jesus. Eu até brinquei com os meninos do louvor ali dentro, eu estava de terno, né? Estava de terno. Aí não está sentindo calor não, pastor? Eu falei assim, meu irmão, melhor sentir calor do que ir para o inferno. Foi, Léo? Melhor sentir calor do que ir para o inferno. Sabe por quê? Muitas pessoas acham que a camisa de manga comprida é que salva ele. E põe como uma verdade. E não toma paz do Senhor a gente, porque esse pastor usa camisa de malha. Não posso tomar passeou esse pastor. Passeou aonde, meu filho? Aonde você está passeando? Entenda, irmão, não é uma verdade colocada por homens que salva a gente. É uma verdade que é uma pessoa que chama quem? Então vai ver o que Jesus falou. Eu me lembro, gente, eu era o cara mais legalista que já existiu na face da terra. Se eu não era, eu estava fazendo parte dessa cúpula, desse clã. Eu me lembro que eu levei para o pastor um dia uma lista com 28 irmãos que deveria ser excluído. Ninguém imagina um negócio desse. O pastor Eduardo fazer isso, você imagina? Levei, sentei na reunião de obreiro e li os 28 nomes, com sobrenome e tudo, para a secretária não errar, para nós pum naquele pessoal para a rua. Sabe por quê? Que eu não entendia quem era a salvação. Eu achava que a salvação era uma verdade minha. Não era uma verdade que as pessoas iam se experimentando na vida, no seu dia a dia. E eu tive que aprender. Entenda uma coisa, meu filho. Jesus é a única verdade, vou ser redundante agora, verdadeira. Amém? Ele é a única verdade verdadeira. E para caminhar mais um pouquinho, Jesus também é o que ele diz no texto? Vida. Então ele é caminho, verdade e vida. Que vida que ele é? A vida que você deve viver. Jesus, ele é a vida que eu e você devemos viver ela. Gente, eu digo o seguinte, o Jesus ressuscitado é o Jesus para ser adorado, para ser proclamado como Deus sobre as nações, Rei sobre as nossas vidas. Mas o Jesus de Nazaré, aquele que disse essas palavras aqui, é o Jesus para ser vivido, caminhar, seguir os passos que Jesus seguiu. Gente, e novamente, olha o que João fala. Abre lá na carta de João, não é o evangelho não. 1 João, capítulo 2, olha por que eu acho esse evangelista extraordinário. E como que o Espírito Santo usou a vida desse evangelista. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele, estão comigo aí? Que afirma, eu estou lendo o final, o lado B, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como o quê? Gente, Jesus é a vida que deve ser o quê? Ele é a vida que deve ser o quê? Vivida. Então você deve ter o teu testemunho segundo o testemunho de Jesus. O que Jesus fez? Tem um livro, tem um filme, né? O que Jesus faria em seus passos, o que você faria nos passos de Jesus, alguma coisa assim. Não me preparei para isso, mas me veio aqui. Então, essa colocação, assisti até esse filme, achei um filme até um pouco interessante, o livro é melhor um pouco. E o testemunho de vida de Jesus é um testemunho de santidade, justiça, retidão, amor e temor a Deus Pai. E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa: a vida deve ser vivida em relação a você, ao próximo e a Deus. Eu pergunto, como que está a sua relação com você mesmo, com as pessoas e com Deus? Como que está a relação de vocês? Como que está? Uma pergunta, não precisa responder, pastor. Como que está a relação de vocês com você, com Deus e com o teu próximo? Sabe por quê? A vida que Jesus nos chamou a viver é uma vida de paz. Porque a paz que Ele dá não é segundo quem? Segundo quem? O mundo. Eu quero, irmãos, encerrar dizendo o seguinte: eu acho que eu fui mais claro o possível para cada um que está aqui nessa noite. Entender que se você acha que levando a tua vida como você está levando, você vai ter paz, vai ter salvação, você está enganado.
A salvação é o próprio Jesus. Porque ele é o quê? Caminho, verdade e vida. Caminho que deve ser seguido, verdade que deve ser vivida e a vida que deve ser experimentada dia após dia. E eu quero te perguntar, você vai continuar cortando o bolo como a tua avó cortava? Você vai ficar seguindo bezerro desmamado? Pessoas que não sabem para onde está caminhando ou para onde está indo? E eu me lembro de uma história que, se eu não me engano, eu já contei ela aqui na igreja, que diz o seguinte. Eu vou contar porque a gente sabe disso. Nós temos uma tendência a ficar em cima do muro. A gente tem muita tendência. Eu lutei até um tempo para me ficar em cima do muro. E quando a gente ouve uma pregação dessa, que deixa claro para a gente que não tem como eu ser salvo, que Tomé perguntou, como eu posso chegar até o Senhor? Aí ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A gente deixa as coisas em cima do muro esperando para depois. Outra hora eu vou fazer isso. Mas o momento de adorar Jesus como Deus é que momento? É agora. Porque a única verdade, o único caminho, a única vida é Ele. Aí você quer ser um defunto, que se você não aceita Ele, desculpa. Apóstolo Paulo diz isso, nós estamos mortos por causa do pecado. Em Romanos ele diz isso, deixa bem claro. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho caminho, não tenho direção. Cada dia eu penso numa coisa, já viu? Igual bezerro desmamado. Não tem, a cabeça é firme. Eu não tenho verdade em mim. Eu não consigo compreender as verdades. Eu não sou uma verdade em si. No fundo eu não tenho vida. A minha vida é depressiva, angustiante. A minha vida não é uma vida envolvente. Só falta Jesus, gente. Eu volto a dizer uma coisa que eu aprendi com a Cristina, que era uma pessoa muito religiosa. Ela dizia que a religião complica tanto as coisas e é tão fácil chegar aos pés de Jesus. Por isso que as prostitutas chegavam nos pés de Jesus, os leprosos chegavam nos pés de Jesus, os doentes chegavam nos pés de Jesus, os cobradores de impostos chegavam nos pés de Jesus, os beberrões chegavam nos pés de Jesus, porque é fácil demais chegar nos pés de Jesus. E conta uma história que um homem estava em cima do muro. Do lado de cá estava Deus. Eu vou inverter para não condenar os irmãos. Do lado de cá estava Deus e seus anjos. E do outro lado estava o demônio, ou Lúcifer, dê o nome que você quiser, e mais os anjos caídos do lado de cá. E Lúcifer se mantinha lá. E Jesus pro lado de cá, dizendo, meu filho, vem, me abraça, vem. Eu quero que você desça aqui, eu quero conversar contigo, eu quero se relacionar com você. E os anjos lá torcendo, vai Jesus, vai, existe mais Jesus. E a pessoa em cima do muro. E o cara já começou a se sentir bem importante, porque Jesus ali chamando ele, chamando ele. Só que quando ele olha para o outro lado, ele vê o diabo sério, quieto na dele. E dali algumas horas se passaram, ele já não estava aguentando ficar em cima do muro mais, falou, vou ter que decidir para onde eu vou agora. Hoje é o dia de decidir. Ele vira para o diabo e fala, por que você não está chamando para mim pular, para mim descer? O diabo deu aquela risadinha satânica dele e disse assim, porque o muro é de quem? É meu. Gente, a Bíblia diz que aonde há dúvida, não reina a presença de Deus. Porque Deus só pode ser adorado onde há fé, onde há certeza. E eu vejo as pessoas andando em cima de muro o tempo inteiro, achando que está fazendo o máximo possível. Tô por cima da maionese. Mas não está. Me lembro que um dia eu tive que reconhecer que mesmo com tudo que eu tinha, eu precisava de Jesus. Com tudo que eu tinha, eu precisava de Jesus. Eu quero te perguntar, você quer ficar onde? Você quer ficar no muro? Quer ficar cortando o rocambole? Quer ficar seguindo o caminho que você não sabe nem quem fez esse caminho? Se nós vamos acreditar na Bíblia, no que a Bíblia diz, não no que a religião ou as pessoas dizem. E a Bíblia diz que Jesus é o quê? Caminho, verdade e vida.
Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento, como igreja. Igreja, é luta espiritual nesse momento. Ore. Ore ao Senhor nesse momento. Peço que todos baixe sua cabeça, mesmo você que não queira orar nesse momento, mas eu peço, abaixe sua cabeça. Se concentre na sua vida. Talvez você fale, pastor, eu vim no dia certo.